Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero comentar com vocês quais foram os primeiros clássicos da literatura que eu li, os primeiros que eu tive contato. Então, eu já tenho um vídeo um pouco antigo em que eu dou sugestões de livros para começar a leitura de grandes clássicos da literatura. E no meu primeiro vídeo aqui do canal é um vídeo em que eu conto um pouco sobre a minha trajetória literária mesmo, quem me inspirou a ler, quem me inspirou aqui no YouTube, ou quando eu tive aulas de literatura, o que me fez gostar muito de ler, né? Só que nesse vídeo de hoje eu queria fazer um pouquinho diferente, porque eu sempre recebo esse tipo de pergunta, assim, de sugestões de livros para começar e tal. Só que eu acho que é uma jornada muito única e muito pessoal, assim. Muitos livros são considerados livros para iniciantes, assim, para leitura de clássicos, e às vezes não vão agradar tanto pelo estilo, pelo tema, pela narrativa. Eu acho que é muito mais uma questão de você aprender quais são os seus gostos, e isso é algo muitíssimo pessoal, então é sempre uma resposta difícil de se dar. Então hoje eu queria compartilhar com vocês quais foram os percalços e quais foram os livros que me fizeram me apaixonar pela literatura e que estou aqui até hoje falando nela justamente por conta deles, né? E para começar, tratarei justamente sobre a minha primeira obsessão literária. Foi o primeiro livro que eu li e eu fiquei obcecada. Eu tenho uma lembrança muito nítida, assim, que eu estava no meu quarto, eu saí, fui falar com meus pais, eu ainda morava na casa deles, e comecei a desandar, falar do livro, sobre o que se tratava, e, enfim, fui puxando um monte de coisa, porque realmente foi um livro que me marcou muito. Foi O Senhor das Moscas, do William Golding. Esse livro aqui eu já fiz releitura, daí eu fiz um vídeo aqui pro canal, e esse ano eu vou reler novamente. Então, assim, é realmente um livro que eu gosto muito, muito mesmo. E esse livro aqui, ele tem uma narrativa super fluida, ele tem um enredo enxuto, o tema, assim, central é simples, não tem nada de muito mirabolante nesse livro aqui. Mas ele atinge uma profundidade que é a profundidade de você conseguir analisar outros temas à luz da obra. Então, você pode ir para um lado mais filosófico, um lado mais teológico, e eu gosto muito desse tipo de livro. Então, foi algo que me fez aprender um pouco mais sobre o meu gosto literário também. Eu gosto de livros que tratam sobre várias temáticas e que me permitem buscar outras temáticas por conta própria, assim. Não é o autor que vai me passar tudo esmiuçado exatamente o que dá para saber sobre o tema, apesar de eu gostar muito de autores descritivos e tal, mas eu gosto de puxar outros assuntos por meio desse livro. E O Senhor das Moscas, eu lembro que eu fiquei muito obcecada e vi várias coisas sobre ele depois. Basicamente, nesse livro nós temos algumas crianças de aí 10, 12 anos, algumas mais novas ainda, que estavam num avião e esse avião vai cair numa ilha deserta. Não vai sobrar nenhum adulto, só vai sobrar o piloto e ele acaba falecendo também. E essas crianças vão precisar sobreviver nesse ambiente extremamente hostil e nesse ambiente ainda em que elas precisam cuidar dos menores, cuidar dos mais novos. Então é um livro assim que mostra muito bem qual que é a natureza humana na sua forma mais primitiva, na sua forma mais pura, digamos assim. Outro livro curtinho que eu li no começo também da minha jornada foi A Morte de Ivan Ilitch, que agora eu tenho nessa coletânea aqui de contos, de novelas do Tolstói, na verdade. E eu lembro que eu li A Morte de Ivan Ilitch esperando um pouco mais, assim, porque foi um dos meus primeiros russos, eu tinha uma expectativa alta, assim, e na verdade é uma narrativa bem simples também, são poucos fatos que acontecem aqui nessa novela, mas ele tem uma profundidade bem interessante também, né, Tolstói, né? Sempre tem uma capacidade de nos levar além do texto. Eu também fiz releitura desse texto, e aí surgiu realmente uma resenha mais completinha que eu fiz aqui pro canal. Mas eu lembro que, à primeira vista, eu gostei, assim, especialmente da mensagem final do livro. Eu fiquei um pouco confusa em relação aos nomes, é claro que todos os primeiros livros russos que a gente lê, nós teremos esse tipo de problema, mas no geral eu gostei, assim, sabe? E até hoje eu, no geral, só gosto das coisas do Tolstói, assim, eu não fico completamente apaixonada, com exceção de Ana Karenina, né, que foi um dos primeiros clássicos de fôlego, assim, que eu fiquei muito tempo lendo. Mas enfim, nem vai aparecer aqui na pilha porque tiveram outros clássicos que eu li antes de Ana K. E pretendo fazer releitura dessa obra também, um dia, não sei quando exatamente ainda, e também preciso ler Guerra e Paz, do Tolstói. Outra obra que eu fui com uma expectativa, e a expectativa foi quebrada na época que eu li pela primeira vez, foi O Velho Mar, do Ernest Hemingway, e eu acho que é justamente a quebra de expectativa que faz desse livro um livro tão realista, tão bonito, tão direto, assim, direto ao ponto. Hoje eu gosto muito do Hemingway, gosto muito desse estilo de narrativa dele, assim, então é um livro, assim,
impressionante e, de fato, é um livro muito bom para começar a ler os clássicos. Ainda que a gente tenha essa estranheza inicial, se a gente for continuar lendo sobre Hemingway e sobre esse período, a gente acaba entendendo os motivos do livro, entendendo o final do livro. Então é um livro muito legal para se iniciar, até porque a narrativa do Hemingway é sempre muito limpa, é muito direta, muito reta, então não é um livro que você vai se cansar muito, mesmo que canse um pouco, a narrativa não tem nenhum capítulo e tal, assim. Eu acho que é um bom livro para se começar, sim, eu costumo recomendar ele, mas entendam que existe essa expectativa de acontecer algo grandioso, e o livro não vai te fornecer nada muito grandioso, justamente porque ele é um retrato das nossas vidas. Agora, um surto, que foi um livro que eu li, sendo um dos primeiros clássicos que eu li, e por isso mesmo eu não entendi muita coisa, mas foi uma leitura um tanto quanto divertida. Foi O Mestre Margarida, do Bulgakov, um livro que, sem sombra de dúvidas, eu preciso fazer releitura. Esse livro aqui eu li porque, na época, eu seguia e assistia muito aos vídeos da Débora, né, do Labocós, e ela leu esse livro e ela falou bastante sobre a relação com a União Soviética, que era uma sátira e tal, e eu decidi embarcar, assim, só que sem entender muito bem que é um livro meio mágico e tal, uma coisa meio fantasia. Imagina, uma pessoa que a última fantasia que ela leu na vida foi Harry Potter, ela entra aqui num livro russo, que é uma sátira à União Soviética, com vários elementos aqui, com pacto fáustico e tal. Eu fiquei muito perdida nesse livro e não lembro de várias coisas, apesar de lembrar do gato que está aqui na capa e que é inesquecível, da figura realmente do diabo aparecendo em Moscou, a roupa que ele usa no início e tal. Mas é um livro que com certeza eu preciso fazer releitura para tirar muito mais dele. E eu acho que eu vou gostar muito dele quando fizer essa releitura, inclusive. Por isso que eu adquiri aqui essa edição, que tem a tradução de Zóia Prestes, é a edição da Alfaguara, se não me engano. É isso mesmo, e ela tem esse estilo assim, bem bonitão. Gostei bastante dessa edição também. Mas enfim, foi um surto. Outro livro que foi um dos primeiros clássicos que eu decidi ler justamente para voltar para essa coisa da literatura brasileira foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu achei assim sensacional esse livro quando eu li e percebi assim a maestria do Machado de Assis com a nossa língua, né? Ele assim um mestre do português. De fato, ele consegue envolver assim, usar as palavras de um jeito muito único. Eu gostei bastante da ironia que tem nesse livro aqui. Eu lembro que eu li num e-book gratuito, assim, que tinha, porque está em domínio público, né, enfim. E foi um livro que me fez pensar realmente como a literatura brasileira é muito genial. Na época do ensino médio, eu li só contos esparsos do Machado de Assis, eu não tinha lido um livro inteiro dele, assim, então ter esse contato depois foi bem tranquilo para mim, sem nenhum trauma, e eu continuo lendo e gostando bastante de Machado de Assis, li algumas outras obras dele, e acredito que preciso buscar outras, especialmente os contos, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de inserir contos no meu dia a dia, assim, de leitura, porque não são coisas que me maravilhem tanto quanto um grande romance, por isso que eu não leio tantos contos assim, mas eu sempre busco encaixar alguns, e Machado de Assis é um contista, assim, maravilhoso, né? Outro curtinho, vocês viram que eu li bastante daqueles livros curtinhos que estão em várias listas e tal. Foi O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Foi meu primeiro contato com o Victor Hugo. Também foi o livro que eu fui com uma expectativa, ela foi um pouco quebrada. Isso é muito comum quando a gente está começando a ler os clássicos, eu acho. Mas foi um livro que eu gostei, eu não li nessa edição. Eu li numa edição do Kindle bem mais simples que essa. Então já teve releitura, já teve resenha também. Participação especial agora no vídeo, passando no meio. Olha lá. Continuando. E eu não gostei, não amei, assim, imensamente esse livro, mas gostei bastante da proposta dele, do jeito que o Victor Hugo escrevia também. E eu lembro que, acho que, sei lá, uns 6 meses depois de ler esse livro, eu fui atrás de Os Miseráveis, e aí Os Miseráveis desbancou tudo que eu já tinha lido naquela época. Foi um negócio, assim, de outro mundo. Mas é um bom livro também, é um bom livro para começar, realmente, eu acho que vale a pena. Agora vamos para dois surtos de dois livros assim completamente aleatórios que eu li nessa época, por assistir várias resenhas, por ficar bastante curiosa. Eu lembro que na época eu adquiri o livro da literatura, que está aqui atrás, acho que vocês não conseguem ver, mas esse livro me deixou muito curiosa para outras coisas e foi nessa curiosidade toda que eu li Lolita, do Nabokov, pois é. E foi um dos primeiros livros assim que eu fiz algumas marcações e tal, coloquei aqui uns post-its, eles estão até quase sem dar para ver nada, porque né, passou bastante tempo, faz uns 3, 4 anos, eu acho que eu li. Ele é um livro, assim, muito bem escrito, muito mesmo.
bem, a escrita é bem poética, só que o tema é terrível, né? Eu lembro que eu devorei o livro, assim, até pela agonia de ler. O tema é muito espinhoso e é muito difícil você ficar tendo contato com esse narrador em primeira pessoa que está tentando te convencer de que ele não é um pedófilo, enfim. Mas é um livro muito bem escrito, maestriamente desenvolvido por Nabokov. Só que realmente, assim, eu acho que Nabokov não é um escritor que dá pra gente ler muitos livros seguidos ou ficar fazendo vários projetos, porque ele sempre traz esses temas complicados, né? Então eu fico até assim, triste porque ele não tem livros que não sejam sobre temas super polêmicos, porque ele escreve tão bem que dá vontade de ler tudo que ele escreveu. O problema são os temas, realmente. Eu tenho outro livro dele aqui, que é A Verdadeira Vida de Sebastian Knight. Eu acho que é um livro um pouquinho mais fantasioso dele, assim, parece que é uma coisa assim, de alguém que já morreu, algo assim. Posso estar completamente equivocada, mas ele tá aqui na estante para ler em seguida. Antes de entrar aqui no último que eu vou comentar aqui com vocês, queria dizer que eu também li na época no Kindle ainda. Eu li no Kindle esse livro, pois é. Eu li Don Quixote e foi uma surpresa positiva ver que eu era capaz de desbravar aquele livro gigantesco, né? Aquele super calhamaço, com uma linguagem mais antiga, porque ele é um livro mais antigo. Mas Don Quixote foi uma experiência muito boa, assim, especialmente porque ele já estava no meu imaginário popular, especialmente por Sítio do Capão Amarelo. Obrigado, Monteiro Lobato, sempre sendo mencionado, toda vez que eu vou falar sobre imaginário, infância, etc. Mas eu já sabia daquela figura, então foi muito legal ter contato com aquela figura na íntegra, assim, né, e na origem, digamos. E é um livro, assim, que na segunda parte, especialmente, fica meio cansativo, ele é meio arrastado, não é um livro que você vai devorar completamente, mas para mim foi uma experiência muito legal e eu pretendo também fazer a releitura desse livro. Acho que é daqueles livros que a gente precisa ler na vida, porque ele é um marco na literatura, assim, sem precedentes, né? Então, partindo para o último livro, que curiosamente foi o primeiro livro da minha vida que eu marquei, eu passei marca-texto, então eu lembro visualmente, assim, eu marcando esse livro, que é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Então, assim, Crime e Castigo foi um dos primeiros livros de literatura clássica russa que eu li. E isso não costuma ser muito recomendado pelas pessoas, mas para mim foi uma ótima experiência e eu fiquei muito abismada com o que eu encontrei aqui. A minha primeira leitura foi na tradução do Paulo Bezerra, da editora 34. Eu já passei ele para frente, porque alguns regionalismos no meio do texto me incomodam em relação ao Paulo Bezerra. Eu fiz a releitura nessa edição, já tem uma resenha completinha. É um livro sensacional, né? Não tem nem o que dizer. E o final desse livro é inesquecível também. E é finalizando o vídeo, então, comentando a minha primeira leitura de Crime e Castigo, que vale essa ressalva mesmo de que sempre vai ter um mini roteiro, dicas, como começar, por onde começar, mas a verdade é que você pode começar por onde você bem quiser, porque todos esses livros são narrativas que vão te contar alguma coisa. Majoritariamente a gente não pega tudo que o livro tem para nos dar, e por isso que a gente relê os livros. Eu gosto muito de releituras, sou muito defensora das releituras, né? Como vocês viram, como vocês puderam ver, a maioria eu reli ou quero fazer releitura mesmo. Então, é muito mais uma questão de você procurar aquilo que te traz curiosidade, aquilo que te deixa com vontade de ler, que te instiga a ler. E eu acho que isso é muito mais válido do que seguir qualquer receita de bolo em relação a que livro começar, por onde começar, e se a gente começa em literatura russa, em literatura americana. Enfim, o importante é começar, continuar, e provavelmente você vai entrar nessa pirâmide literária e nunca mais vai sair. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe uma curtida. Digam nos comentários quais foram os primeiros clássicos da literatura que vocês leram. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.